A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Uma excelente segunda-feira para você, aonde você estiver me ouvindo. Que Deus possa te livrar e guardar de todo o mal, né? Ele guarda e Ele nos livra do perigo. E o perigo, ele é assim, ele é escondido, você não vê, né? Por isso que fala perigo. Tem aquelas placas que você vê assim, cuidado, perigo, afaste, não se aproxime, né? É porque está dizendo assim, isso não é garantido que você vai sair daí vivo. Então, se afaste. Só que os perigos que o inimigo coloca na nossa vida, eles são disfarçados. E se Deus não revelar, nós caímos. É como um caçador que prepara para pegar o pássaro, né? Ele está ali só esperando o momento para que o pássaro caia na sua armadilha. É isso que ele faz. Então a armadilha é tão bem feita que o pássaro nem dá conta. E quando ele dá por si, ele está dentro da armadilha. O inimigo ele é assim, a armadilha dele é tão bem feita que se não for Deus para nos livrar e abrir os nossos olhos, quando nós vamos dar por nós, nós já estamos dentro da armadilha. Por isso que Deus, ele nos livra do perigo. Então tem coisas aí que você nem pensou, nem passou pela tua cabeça. E o diabo lá na frente, tentando armar para você cair, Deus te dando livramento. Eu quero falar para vocês sobre Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei, trabalhou, era um trabalho muito sério, né? Ele era como se fosse um membro da corte real. E vocês sabem que o membro da corte real possui grande influência e prestígio. E no caso dele, por ele ser copeiro, ele bebia o vinho do rei. Antes de entregar ao rei, ele o experimentava para ver se aquilo não estava envenenado. Então, se tivesse veneno ali, o primeiro a morrer, o primeiro a dar a vida pelo rei era o copeiro. E no caso de Neemias, Neemias tinha uma grande proximidade com o rei Artaxerxes. Só que o problema não foi esse. A palavra diz que quando um dos irmãos e alguns de Judá vieram ter com Neemias, Neemias fez uma pergunta: então, como é que está lá em Jerusalém? Como é que estão as coisas? Como estão os judeus? Porque eles tinham sido levados para a Babilônia, cativos. Estava tudo destruído. Não havia esperança aos olhos deles. Então, Neemias está curioso, porque Neemias trabalha para o rei Artaxerxes. Então, ele não tem a convivência que ele gostaria de ter. Então, ele recebe essa notícia de que estava tudo muito ruim, estava tudo em miséria, estava um desprezo, as pessoas olhavam com olhar de desprezo, e os muros de Jerusalém eles estavam derribados, as suas portas estavam queimadas. E quando ele ouviu isso, ele chorou muito, ele se lamentou, não foi um dia, a palavra diz que ele se lamentou por alguns dias. E ele, nesse intervalo, ele jejuava e orava a Deus. E ele pedia a Deus para que Deus desse uma direção para ele. E Deus nos dá uma direção. E ele falava: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é temível, o Senhor é o Deus que guarda a aliança, o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor ama aqueles que guardam os teus mandamentos. Esta foi a oração de Neemias. E ele pede ao Senhor que os ouvidos do Senhor estejam atentos à voz dele, porque ele está angustiado e ele precisa que o Senhor lhe dê uma direção. Porque o que ele iria fazer? E algo dentro dele, quando ele ouviu ali dos irmãos dele, que aquilo estava um caos, que aquilo não tinha mais como ser diante dos olhos dos homens levantado, né? Porque é aquela coisa, Deus coloca dentro de nós uma vontade que diante dos olhos das pessoas parece loucura, até mesmo para nós, mas é Deus falando, você vai fazer esta obra. E Deus estava colocando dentro de Neemias uma vontade de fazer algo pelo povo dele, pela nação dele. Então era Deus já levantando Neemias com um propósito.
E esse propósito não veio assim de anos, não, foi tudo muito repentino. Estudando a palavra, você observa que no mês de novembro para dezembro, é que os irmãos dele, um dos irmãos e o povo de Judá alguns de Judá vieram ter com ele. E ele faz esses questionamentos porque a curiosidade dele está dentro dele. O que é que está se passando em Jerusalém? Como é que está o povo em Jerusalém? E a notícia não foi boa. A notícia não foi aquela coisa que ele queria ouvir. Estava tudo destruído. O povo desanimado. A esperança estava longe do povo. Só que eu entendo que Deus estava ali, mas eu quero levantar. Eu quero usar alguém com coragem. E eu vou abençoar esse alguém, e esse alguém vai fazer a diferença. E esse alguém era Neemias. Talvez seja você que vai fazer a diferença onde ninguém dá mais importância. Talvez seja você que Deus vai pegar e vai levantar. E aquelas pessoas que duvidaram, que te criticaram, através de você é que você vai fazer diferença aonde você está. Neemias, ele estava em um reinado, ele era assim um membro importante da corte real. Ele estava do lado do rei, participando dos banquetes do rei, e ele sabia de tudo aquilo que se passava dentro do reinado. Mas ele nem por um instante, ele desviou a sua fé, a sua oração a Deus. Porque nos momentos mais angustiantes da minha vida, não é o rei que eu vou clamar, mas eu vou clamar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então ele faz a oração e ele confessa: esteja, pois, atento os teus ouvidos, estejam os teus olhos abertos para acudir à oração que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma confissão, Senhor, pelos pecados dos filhos de Israel. Nós sabemos que pecamos, que erramos, por isso que nós estamos nessa situação. E tem coisas que não é por falta de aviso, porque Deus avisou o povo, Deus falou: endireita as vossas veredas. Mas o povo não ouvia. Se arrependam do mal e pratiquem o bem, mas o povo não ouvia. E chegou um momento que Deus permite que eles fossem levados cativos. E que tudo aquilo que por anos, Salomão construiu, aquilo foi tudo devastado. Em frações de dias, de meses, não sei. Mas aquilo foi destruído. Foi levado cativos milhares de pessoas para a terra da Babilônia. Só que Neemias estava confiando que o mesmo Deus que permitiu isso era o mesmo Deus que poderia permitir a restituição naquele lugar onde estava devastado, que era Jerusalém. Neemias confessa o pecado do povo. Neemias diz para Deus: Senhor, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Eu tenho que trazer à memória aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus fez um pacto comigo. Deus, lembra da palavra que o Senhor liberou para mim. Lembra da promessa que o Senhor um dia fez para mim. Ele estava dizendo: Senhor, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele estava trazendo a memória do próprio Deus, mesmo sabendo que Deus não esquece, mas ele estava tocando naquele assunto, estava dizendo: Senhor, o Senhor tem uma promessa com este povo. Nós sabemos que nós transgredimos, nós sabemos que nós fomos corruptos diante do Senhor, mas o Senhor tem uma promessa aí. O Senhor viu lá à frente, o Senhor já sabia de tudo que ia acontecer, então lembra-te, porque eu estou clamando aqui, eu estou pedindo ao Senhor uma direção. E Deus ouviu. E Deus ouviu. Porque Deus não está com seus ouvidos agravados. Deus não é cego, Ele está vendo todas as coisas. Porque naquele tempo ele era copeiro do rei, mas Deus estava preparando ele para ser governador de Jerusalém. Naquele tempo ele trabalhava para o rei, ele geria as coisas do rei, mas Deus estava preparando ele para gerir coisas que ele nunca imaginou, que seria um povo que estava predestinado pelo homem, não por Deus, mas pelo próprio homem, a ruína, a derrota. Mas Deus tinha uma palavra sobre aquele povo. E Deus precisava usar alguém para levantar. Deus vai usar você para levantar aquilo que está caído. Deus vai usar você
para mudar a sorte de muitos que estão à sua volta. Deus vai usar você para levantar o seu marido na sua casa. Deus vai usar você para dar ideias, estratégias que vai mudar a sua vida financeira. É você que Deus vai usar. É a você que Deus vai dar inteligência. É a você que Deus vai capacitar, porque Deus estava capacitando, e primeiro Deus capacita-nos dentro. Deus coloca uma fortaleza dentro de nós, uma certeza daquilo que nós queremos, e não é, e vai aparecer aquelas dúvidas, mas quando é Deus, nós temos a certeza, aí vem a dúvida. Ah, não, isso não vai dar certo, mas lá dentro você tem a certeza de Deus. Porque Deus está falando comigo. O Espírito Santo de Deus está falando comigo, Ele está dizendo para eu fazer, Ele está dizendo para eu ir. E Neemias, quando ouviu aquilo, ele sentiu ali um chamado de Deus dentro dele, algo estava ardendo, e a primeira coisa que ele fez foi orar ao Senhor. Eu preciso, Senhor, que o Senhor ouça a nossa oração. E atenta para um povo, Senhor, que não tem para onde ir, não tem para onde correr. Quando ele estava diante do rei, o rei olha para ele e vê que o semblante dele estava triste. E nota-se que não era natural dele estar triste diante do rei. Nem era correto estar triste diante do rei. Mesmo que eu estivesse triste, eu tinha que mostrar que estava feliz. Mas naquele dia, ele não conseguia disfarçar a tristeza do coração. E no semblante dele resplandecia aquilo que ele estava tentando esconder, mas ele não conseguia. E o rei pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que você está triste? Você está doente? Porque tem que ser tristeza do coração. O seu semblante não. Porque a gente sabe quando a pessoa está triste de coração, o semblante dela também fica triste. A gente sabe quando a pessoa não está indo bem, mesmo que ela tente disfarçar, mas há uma insegurança dentro dela nas respostas. Você está bem? Quando não está bem. Mas ela quer mostrar que está bem, porque é a força dela, porque se eu falo que eu estou mal, pior eu fico. Então eu tenho que dizer estou bem. E se não estou bem agora, eu sei que Deus vai mudar a situação e eu vou estar. E o rei fala para ele: você está triste. E ele: mas como? Como não me estaria triste? Se os sepulcros de meus pais estão assolados, se as portas estão consumidas pelo fogo, diz, rei, como eu não estarei triste? E o rei olha para ele: mas o que é que você quer? O que você pede agora? E antes dele fazer aquele pedido ao rei, ele ora ao Deus dos céus. Está lá em Neemias 2. O rei pergunta para eles: o que você quer que eu faça agora por ti? E ele não falou nada dele, sem antes consultar a Deus. Eu não faço nada sem antes consultar a Deus. Eu não dou um passo sequer sem antes consultar a Deus. Nas pequenas e grandes coisas, decisões da minha vida, grandes e pequenas, eu não faço nada sem antes consultar a Deus. Até um médico que você vai, você não faz nada sem antes consultar a Deus. O Espírito Santo de Deus está falando aqui. Até o médico que você vai, você não faz nada sem antes consultar a Deus, porque aquele médico pode também ser instrumento do diabo e pode fazer uma ruína na tua vida. Eu tenho que colocar e confiar, e eu sei que Deus está me direcionando. Eu sei que Ele está me direcionando. A palavra diz assim, 2:4, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. E você vai ler, e eu não vou entrar nesse assunto, para quem tiver interesse, leia. Que o rei quer saber o tempo da ausência dele, o rei quer saber o que é necessário. Deu um prazo para ele. Deu cartas para eles, porque ele tinha que passar por outras províncias.
Então ele deu cartas de outros governadores, né, que era além do Eufrates. E ele tinha que passar para entrar em Judá. Até cartas de um homem chamado Asaf, que era o guarda das matas do rei, até isso ele teve acesso. Isso era portas abertas para ele entrar. Então ele ia, caminhava, e se alguém parasse, não, eu tenho carta do rei, eu tenho autorização para passar. E isso era portas abertas para ele entrar. É isso que Deus faz. Deus nos coloca na frente de algo para fazer, mas Ele não vai deixar você com a porta fechada na sua cara. E você entra dia e sai dias, e você acorda de manhã e passa a tarde, vem à noite, e você entra no outro dia, a porta está fechada. Não, Deus não faz isso. Deus, quando coloca dentro de nós algo para ser realizado, Ele já abriu a porta para você, e assim como Ele concedeu cartas para Ele através do rei Artaxerxes, ele vai fazer isso por você. Você vai ter acesso às coisas, você vai ter como entrar, você vai ter como negociar, você vai ter como falar. Então, mesmo que as pessoas quisessem por um instante impedir, não conseguiria, porque era uma ordem maior que estava apoiando ele nessa trajetória. E quando Deus libera a ordem, as coisas funcionam. Elas funcionam. Quando Deus dá uma palavra para você, Deus está te garantindo, vai funcionar. Eu estou no assunto, eu estou no negócio. E Neemias pega essa ordem do rei, essa autorização do rei, e ele se alegra porque ele estava indo fazer um feito que ninguém esperava. E coisas que Deus faz na nossa vida você vai fazer algo que você não esperava, você vai ser diferente daquilo que você vai fazer, e isso que vai sobressair, vai chamar a atenção, mas vai também chamar a atenção dos invejosos. E eu li para você aqui no capítulo 6, que fala sobre 3 homens poderosos, que tinham domínio na mão, poder na mão, autoridade na mão, conhecimentos. Sanbalate, Tobias, Gesem, eles fizeram de tudo para impedir que ele fosse adiante com a obra, com a reconstrução dos muros, mas Neemias nem por um instante abaixou a cabeça e deixou-se corromper por aquilo que eles falavam, porque ele sabia que o Deus que ele servia estava à frente. E era ele que ele deveria ouvir. Deus coloca propósitos no nosso coração, até às vezes para nós mesmos, muito grandes. E eu acredito que Neemias nem estava pensando em coisas tão grandes como essa, mas Deus já estava preparando Neemias para administrar. Deus já estava chamando Neemias para fora do palácio, porque aonde ele iria, ele precisaria estar de fora. E Deus deu uma administração nas mãos dele, e ele precisava saber administrar. A palavra diz que ele mesmo, em suas palavras, ele fala assim: e o rei mas deu essas cartas, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Escuta o que eu vou te falar. Você terá êxito naquilo que você colocar as suas mãos, mas não porque fulano gosta de você, ou porque você é muito bom naquilo que você faz, não. Mas é porque a boa mão do Senhor, ela está com você. E Deus manda falar para você não temer, porque a mão dele está com você. Eu sei que não é fácil, e tudo que é novo é difícil de associar no começo, porque nós não sabemos como lidar com o novo. Mas o que o Espírito Santo de Deus está falando para você, entre no novo. E não temas, porque a minha boa mão é contigo. Neemias poderia muito bem só ouvir aquelas notícias que ele perguntou aos seus irmãos e retroceder e falar: não, isso não é comigo, porque eu já tenho um cargo aqui, eu já estou a servir o rei, eu estou bem, não me falta nada, tenho lugar para morar, dormir, tenho comida a hora que eu quiser comer. Então, para que eu vou
sair da área do conforto e ir para um lugar onde só tem ruínas. E Deus está falando para você, mas é aí que eu vou te usar para erguer. E vou te falar a verdade, Neemias não ficou famoso por ser copeiro do rei. Neemias só sobressaiu o nome Neemias porque ele decidiu sair da área do conforto e enfrentar as dificuldades e ajudar a um povo que já não tinha esperança. Deus faz isso conosco. Deus pede muitas das vezes que nós possamos sair da área de conforto. E muitas vezes vamos entrar em uma área muito difícil, árida, destruída, mas a boa mão de Deus está comigo. E se a boa mão de Deus está comigo, eu não temerei nenhum mal, eu não temerei a morte, eu não temerei a peste, eu não temerei a investida do inimigo, porque é Deus que está cuidando de mim. Deus estava cuidando de Neemias em todo o tempo. Ele foi aos grandes, ele foi aos importantes, ele entregou as cartas da parte do rei Artaxerxes. E eles entenderam que era a liberação do rei. Só que quando Sambalate, Tobias, Gesem ouviram que ele ia reconstruir o muro, isso soou muito desagradável aos ouvidos deles. Mas Neemias estava lá para animar o povo. Você está aí para animar aquele que não tem mais ânimo. Você está aí para levantar aquele que já não tem esperança. Você está aí para trazer uma palavra de paz quando o coração está sem. Deus te levantou para tempos difíceis, sim. Deus te levantou para projetos grandes, sim. Deus te levantou para coisas diferentes, sim. Você tem que aceitar que a boa mão de Deus está com você e você não precisa temer porque Deus cuida de você. E Neemias está lá animando o povo. E Neemias começa a trabalhar na reedificação dos muros. E começa a se levantar os adversários. E Neemias sempre a trabalhar, sempre a edificar. E Deus está falando para você, vão se levantar, vão falar, vão dizer, mas eu sempre a trabalhar. Continue trabalhando, continue trabalhando, continue trabalhando, porque a minha boa mão está com você. Eles tentavam fazer o mal a Neemias. Eles inventaram coisas, usaram até uma profetisa para profetizar em verdades e dizer coisas que ele nunca falou. Para depois dizer ao rei que eles estavam construindo aquilo para se levantar contra o rei da Pérsia, mas era tudo mentira. Eles por 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Que pedido é esse? Eles queriam que ele deixasse a obra e fosse de encontro com eles, mas Neemias sempre dava a mesma resposta. E é a mesma resposta que você vai dar aos seus oponentes. É a mesma resposta que você vai dizer àqueles que estão tentando parar a obra de Deus na sua vida. Porque vão tentar parar, vão tentar te desmotivar, vão tentar falar para você não ir adiante, mas Deus está falando para você, seja como Neemias, não pare o que você começou. Não pare de ir adiante, porque não é para trás, pôs a mão no arado, não olha para trás. Deus está dizendo para você, a minha boa mão está com você e eu não te deixarei. 4 vezes enviaram Neemias sempre com a mesma resposta. Aí pela 5ª vez ele observa e vê um homem que era um funcionário de Sambalate. E lá aquele funcionário tinha na mão uma carta, e aquela carta nem estava selada, estava aberta, e ele abre a carta, e lá estava o seguinte teor, dizendo e acusando Neemias, que se ouviu entre as pessoas a dizer que ele e os judeus estavam intentando contra o povo, para se revoltar, por isso que eles estavam com a intenção de reedificar o muro. E estava dizendo que Neemias estava falando que seria rei deles. Isso estava na carta. E depois disseram que profetas profetizaram, que falaram a respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ele estava acusando Neemias de pagar, subordinar profetas, para dizer que profetizaram que ele seria um novo rei. Mentira.
E eles estavam dizendo na carta, o rei quando ouvir isso, ele vai te destruir. Isso tudo que você está planejando, isso tudo que você já planejou, não vai dar certo. Aí Neemias manda um recado através do servo de Sambalate, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Ele estava dizendo, eu tenho meu coração íntegro diante de Deus. Mas é você do teu coração que inventa as mentiras ao meu respeito. A palavra diz que todos eles procuravam atemorizar Neemias, para que Neemias largasse a obra e não fosse efetuada. É isso que o inimigo faz. Ele vai tentar de tudo te atemorizar. Ele sempre vai colocar algo no teu pensamento para você deixar a obra e não efetuar e não ir até o fim. Mas o que o Espírito Santo de Deus está falando para você, não largue aquilo que você começou, porque a minha boa mão está com você. Não deixe, não olhe para trás, nem escute o que as pessoas estão dizendo, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu estou com você. A pior coisa é quando Deus nos dá um projeto, e aquele projeto cresce dentro de nós, e nós sabemos que Deus está no negócio e que vai funcionar. Aí vem uma pessoa e fala assim, não realize isso, não faça isso, porque isso não vai dar certo. É como se aquela pessoa conhecesse tudo, soubesse de tudo do futuro e soubesse mais do que Deus. Eu quero dizer para você, fique com a última palavra que vem de Deus, não a que vem do homem. Não o que o homem pensa. Às vezes você vai ter o seu próprio negócio em uma cidade que não tem movimento, é tudo muito parado, e as pessoas falam assim, não abra esse negócio aqui porque não tem movimento, você vai abrir, você vai fechar. Mas aí vem uma palavra de Deus para você e fala assim, filha, eu quero te abençoar neste lugar. Eu tenho esse imóvel para você, e é aí que eu vou prosperar você. Aí você fala, Senhor, mas estão falando que não tem movimento, não tem ninguém para comprar, não tem como ter, Senhor, uma renda neste lugar. E Deus está falando, não, mas não saia daí, não arrede os pés daí, porque é aí que eu vou te abençoar. Aí você fica com aquela incerteza, mas eu faço ou não faço, eu vou ou eu não vou, mas o Espírito Santo de Deus está falando dentro de você, fique neste lugar, porque é aí que eu vou te abençoar. Aí eu pergunto para você, qual é a palavra que você vai ouvir? O seu achismo? A voz dos que estão à sua volta, ou que o Espírito Santo de Deus tem falado com você? Ele é que sabe o melhor para você, ele já viu o teu futuro, você nem tinha nascido, ele já sabia quem você era no ventre da sua mãe. Neemias recebeu esta carta. Ele sabia, a intenção deles é fazer com que eu pare, que eu desista, que as coisas não vão adiante. Eles querem me atemorizar, porque imagina se isso chegasse no ouvido do rei. O rei ia mandar um exército e ia destruir tudo. Era de ficar com medo, desespero. Mas ele nem por um instante, ele largou ou tirou as mãos da obra. Ele não largou a obra. Porque ele sabia, se eu largo aqui, não vai se efetuar. E eu preciso acabar aquilo que Deus pediu para que eu acabasse. Deus me deu uma missão de começar, então Deus também me deu uma missão de acabar. Deus, quando te dá uma missão de começar, Ele está falando, é para começar, mas é para acabar. Ele não te dá uma missão, começa, deixa para lá. Não, Deus quando te dá uma missão, é para você acabar a missão. Só que chegou um certo tempo que Neemias vai à casa de Semaías, e ele chega na casa desse homem. E esse homem diz para Neemias, vamos juntamente à casa de Deus. E ele dá um conselho para Neemias, cuidado com os conselhos. Deus está dizendo para você, cuidado com os conselhos. Porque até aquilo que parece ser de Deus não é. E esse homem era homem de Deus e ele disse para Neemias, vamos à casa de Deus. Vamos lá para o meio do templo. Vamos fechar as portas do templo. Porque eles vão vir te matar. Eles vão vir de noite e eles vão tentar te matar, Neemias. Aí Neemias, sabe o que Neemias responde para Semaías? Ele queria que ele fosse para o meio do templo. Não podia, só os sacerdotes. Ele não era sacerdote. Neemias percebeu que alguma coisa não estava normal. O que eu vou fazer no meio do templo? Fechar a porta porque eles vão me matar à noite? Aí Neemias olha para ele e fala assim, eu? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Ele conhecia a lei.
Por isso que a palavra fala, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Medite na lei do seu Deus de dia e de noite. Porque se eu conheço a palavra, ninguém me engana. Se eu conheço a palavra, ninguém engana-me. Aí quando vier uma palavra contrária, não, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz isso aqui. E você prova. E ele olha para Semaías e fala assim, mas como eu, não sendo sacerdote, não sendo levita, entrarei e ficarei no meio do templo? E ele fala para ele, e quem há como eu que entre no templo para que viva? Errado, não faço isso, de maneira nenhuma entrarei. Conhece a palavra, quem conhece a palavra não é enganado. Quem conhece a palavra vive a palavra e vive os milagres de Deus na sua vida. Quem conhece a palavra vai ao profundo e entende que Deus está com você e que Ele permite, situações permite, mas Ele não te abandona, Ele não deixa a tua mão, Ele segura pela tua mão, Ele sustém os teus pés. E ele fala, então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia que ele falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Pagaram ele para fazer isso. Porque se ele entrasse no templo, era uma difamação contra ele. Olha, aquele lá que se diz servo de Deus, está blasfemando o templo, entrou no templo sem ser sacerdote, sem ter nenhum cargo, sem ser escolhido. Mas ele sabia ele sabia o motivo que ele estava lá. Ele sabia aonde Deus o tinha chamado. Qual o cargo que Deus o tinha colocado? Ele sabia que não era sacerdote, ele sabia que não era levita, ele sabia que era um homem que Deus levantou para administrar e para levantar os muros de Jerusalém. Ali era o lugar dele. Se você acha o seu lugar em Deus, ninguém vai te corromper, ninguém vai te enganar, ninguém vai te levar para outro caminho. Deus está dizendo para você, acha-se aí agora, onde você está. Põe-se na brecha do Senhor, porque Deus não te deixará enganado. Tem pessoas aqui que estão perdidas, ouvem demais, muitos conselhos, muitas pessoas e até acham que são profetas enviados da parte de Deus. E você está se afundando. E você não está acabando aquilo que você começou um dia. Escute o que o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração. Ele percebeu que não era de Deus. Ele percebeu que Deus não enviara aquele homem para falar com ele. Eles queriam de tudo fazer com que ele ficasse atemorizado e que viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivo de infamar. Mas Deus não deixa a gente enganado. Podem tentar, mas o nosso Pai está ali cuidando de você, está ali te livrando. Está guardando você. Podem tentar, mas não vão conseguir. Deus está falando, termina o que você começou. Não pare, porque estão pedindo para você parar. Não deixe para começar outra coisa. Você que começou um negócio recentemente, Deus está falando para você, não deixe aquilo que você começou, porque fulano disse que a outra coisa dá mais do que essa. Eu já coloquei no seu coração aquilo que é bom para você. Comece e termine aquilo que eu coloquei dentro de você. Chegou uma pessoa para você e falou assim, não, pare com isso, vamos fazer outra coisa, isso aqui dá mais dinheiro. Deus está falando para você, eu já falei para você a obra que você tem que começar, então acabe aquilo que você começou. Você quer ser honrado por Deus ou você quer ser honrado pelos homens? Deus está falando para você porque Ele sabe o que é melhor para você e Ele sabe aquilo que vai funcionar na sua vida. Creia na palavra de Deus, creia que o Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração. Neemias faz uma oração, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a essas suas obras e também da profetisa Noadia. E dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Quantos profetas, quantas mentiras, quantos enganos, quantas palavras para a obra. Não continue, não vai dar certo. Vamos falar que você está se levantando contra o rei.
que tudo isso é uma armação do teu coração, e ele não parou, ele não se atemorizou, ele não retrocedeu, ele foi adiante. E a palavra diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Presta atenção, novembro para dezembro ele recebeu a notícia. Ele começou a construir o muro lá por volta do mês de fevereiro, março, não, foi quando ele foi para lá, para Jerusalém. Quando foi em agosto, ele acabou a obra, que é o mês de Elu, em 52 dias. Uma coisa que era para demorar anos e anos e anos. E ele, em 52 dias, ele teve sucesso. Se você parar de ouvir essas pessoas e dar ouvido à voz do Senhor teu Deus, em 52 dias Deus fará você prosperar. 52 dias, Deus está falando em mistério aqui. E Ele está dizendo assim que será muito rápido aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Mas você tem que parar de ouvir aquilo que estão falando, porque tem gente que está aqui e o Espírito Santo de Deus está falando assim, vão aparecer pessoas falar que não vai dar certo. E Deus está falando para você, mas se você ouvir a minha voz, eu em 52 dias farei você prosperar, ou seja, será muito rápido. Você vai prosperar nisso que eu estou falando para você, mas tens que ouvir a minha voz e atentamente seguir aquilo que eu estou falando para você. E a palavra diz que sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. E é isso que Deus quer fazer com os teus inimigos. Eles vão temer quando ouvir aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eles vão temer quando ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eles vão se decair no seu próprio conceito, no seu próprio achismo, quando eles perceberem que aquilo que eles achavam não era de verdade, de fato, aquilo que Deus tinha para você. Aprende a ouvir a voz do Senhor teu Deus e tu e a tua casa vão prosperar. A palavra diz que aqueles inimigos reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias estava alegando, eles reconheceram que foi por intervenção de Deus que eles fizeram aquela obra. Deus é que intervém por você. A intervenção, ela vem de Deus. O que você quer? O que você quer nessa vida? Faz uma pergunta para você. Eu quero prosperar, eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ir bem em tudo que eu colocar nas minhas mãos. Então, você vai meditar na palavra. Você vai guardar a palavra. E você vai ouvir o que Deus está te orientando. Porque aquilo que o inimigo está achando que vai dar errado, Deus está falando assim, se você confiar, vai dar certo. Aquilo que disseram para você, não vai dar certo, desiste disso. Deus está falando, não desista. Eu estou com você no negócio e eu vou fazer você prosperar. E quando Deus fala e Deus dá uma ordem, você vai prosperar nessa terra, onde você colocar a planta dos seus pés, vou te abençoar, vou alargar a tua tenda, pode confiar que Ele vai fazer isso. Toda a riqueza do mundo é de Deus. Ele dá aos homens, mas vem de Deus. Ele permite os homens usufruir, mas vem dele. A palavra diz que Ele é dono do ouro e da prata, ou seja, tem o poder nas mãos, tem a riqueza nas mãos. E Ele muda a vida de qualquer um. Se Ele quiser mudar a tua vida, Ele muda. Se Ele falar para você que vai tirar ali, vamos dizer como Ele fez com Ruth. Tirou Ruth lá do milharal e fez ela casar com o dono do milharal. Quando Ele quer fazer isso, Ele faz. Então eu quero dizer para você que, de serva de Deus para você, não pare aquilo que você já começou. Vai até o fim. Faça tudo com excelência, porque Deus vai honrar a sua fé. Assim como Deus honrou Neemias, Deus honrou a fé daquele homem. Ele não tinha nada em mãos, mas de repente tudo apareceu nas mãos deles porque a boa mão de Deus estava com ele. E é isso que Deus está falando para você. Você não tem nada em mãos, mas eu coloco nas tuas mãos. Vai abrir portas aonde você nem estava à espera. Deus está dizendo aqui, vai abrir portas que você nem estava à espera. Mas Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que é direito seu e você vai prosperar nessa terra da tua aflição.
Aonde você está aflito, necessitado, angustiado e sem paz, Deus está dizendo para você: farei você prosperar neste lugar. Neemias chegou naquela terra, só viu aflição, só viu tristeza, desesperança, mas Deus disse: eu vou fazer vocês prosperarem nesta terra. E quando Deus lança a palavra, ela não volta para trás vazia. Fica com essa palavra no teu coração. Levanta-te. Levanta-te, Deus é com você. Ouça o que o Espírito Santo de Deus fala com você nesse dia. Deus é com você. A boa mão de Deus está com você aonde você for. Neemias em todo o tempo reconheceu que foi a mão de Deus. E no capítulo 7 ele fala assim: ora, uma vez retificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se feche as portas e se tranque. Ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Estratégia de Deus. Para quê? Guardar os muros, guardar o pouco povo que ali estava. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. Assim começou o povo a voltar a Jerusalém e começaram a registrar no livro a genealogia dos judeus. Começou a cidade ganhar vida. O que não tinha esperança passou a ter. Deus está falando aqui, a cidade é espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. Deus está falando com uma vida aqui. A cidade é espaçosa e grande. Deus está falando com o mistério com você. A cidade é espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E Deus está dizendo para você: mas virão, voltarão e habitarão. Deus está falando em mistério com uma vida aqui, e essa pessoa está entendendo o que Deus está falando. Maior confirmação do que essa não tem, viu, meu filho? Não tem. Não tem. Deus está falando aqui. É espaçosa, é grande, mas você fala: não tem gente, está vazia. E Deus está falando: Porque Neemias disse: então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. O povo começou a voltar. Deus, quando está com a gente pode estar no deserto do Saara, mas Ele te abençoa lá. Tem coisas grandes que Deus está fazendo aí na sua vida. Deus está fazendo coisas grandes na vida de muita gente que está me ouvindo. Muita gente que está me ouvindo, muita gente. Deus mostra assim muita gente. Deus mostra assim um trabalhar tremendo na vida de muita gente, muita gente. E Deus está falando para você: minha boa mão está sobre a sua vida. E hoje Deus está falando assim, muita gente que está ouvindo essa mensagem, a dúvida, ela vai desaparecer, porque ela estava pairando sobre a sua cabeça, e Deus está dizendo: não, ela vai desaparecer, você vai ter uma atitude, uma audácia no Senhor, que você vai fazer coisas que você nem espera, mas Deus está dizendo: sou eu que estou agindo por você. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí à sua volta, não é? Aqueles que estão debaixo da sua oração, que Deus guarde você livre de todo mal. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Ore por mim, ore pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha casa. Amém? Agradeço pelas vossas orações. E, se Deus quiser, até a próxima mensagem, amanhã, se Deus permitir. Um beijo forte aí no teu coração. Amém.